Fala, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e luz a todos vocês, gratidão imensa por ter todos vocês aqui de todo o Brasil, vocês de qualquer lugar do Brasil, norte, no nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, sejam sempre muito bem-vindos, é um prazer falar para todos vocês. Nossos amigos espalhados em todo o mundo, você que se encontra em qualquer lugar deste mundo holográfico, né? E você vai entender sobre este mundo holográfico agora na série que virá Terra Falso Planeta, né? Muitos de vocês estão muito ansiosos, mas eu vou dizer para vocês, vai compensar a espera, porque a série é uma obra-prima de informações mesmo, bombásticas. Nessa série, tanto que nós vamos abordar astrologia, numerologia, nós vamos abordar vários assuntos pertinentes em relação também, né, ao mundo holográfico. Funciona? Pode ter informações reais? O porquê? Como? Então nós abordaremos tantas coisas e também alguns desses aspectos como astrologia, astronomia, né? Alguns sobre signos. Signos funciona? Tem alguma veracidade ou é só crendice mesmo? Será que eu posso? Mapa astral. Será que mapa astral diz alguma coisa? Dizem as verdades e a cabala, né? Então na Terra Falso Planeta, abordaremos todas essas informações, todos esses assuntos, porque esses assuntos fazem parte da série já. A série já está toda gravada e praticamente editada, mas eu só vou soltar lá pro dia, daqui uns 6, 7 dias ainda, já para dar impulsionamento nos canais. Mas enquanto isso, vamos adentrando, vamos entrando 2020, vamos entrando com pensamentos positivos, vamos entrando focando nessa energia cósmica que é emanada e que vem até nosso encontro, né? Então nós vamos fazer um trabalho bem bacana. O trabalho vai ser mais lento, ele não vai ser dinâmico, rápido, igual foram dos outros anos, já deixando claro que os vídeos não terão com a mesma frequência. Então deve ser, no máximo, explodindo, estourando 2 vídeos semanais, né? Na qual vai ficar ainda a data, por mim, a estipular quais os dias da semana que eu vou soltar esses vídeos. Então vai ser só 2 vídeos semanais. Mas o trabalho vai ser muito mais interessante do ponto de vista espiritual. E eu coloquei uma publicação para você no YouTube, seja no Marcelo Marins, Consciência Cósmica ou no Chamados a Despertar. Você pode me acompanhar também no Facebook, né? Clicando no botão seguir, onde eu sempre estou interagindo, onde estou fazendo publicações, escrevendo textos. Então, bem interessante também. Deixo já que o trabalho em si é no YouTube, né? Mas o Facebook eu uso como uma ferramenta de suporte e apoio também. Coloquei um texto, né? Coloquei. Achei tipo, a gente fala meme, né? Na internet, com Jesus de braços abertos, né? Vamos dar adeus a mais um ano que não voltei e dar boas-vindas a mais um ano a qual não voltarei, né? Poxa, eu fico pensando, sabe? Eu já tive nessa. Eu já tive nessa para valer mesmo. E eu já me encontrei com Jesus. Não foi no astral, não foi em sonho, não foi. Eu encontrei pessoalmente. Já estive na frente da figura do ser Jesus Cristo. Eu vou dizer para vocês, foi muito emocionante. Para mim, na época, cristão, fervoroso, foi como se eu ganhasse um prêmio de a Mega Sena da virada, né? Como se eu fiquei mais feliz que se eu tivesse ganhado a Mega Sena de 300 milhões, né? Que o pessoal estava apostando. Mas o que é bem interessante
é que eu fico vendo, né, as pessoas, o aprisionamento mental. O ser humano ele tem que, de uma certa forma, tomar cuidado aqui no mundo da terceira dimensão, porque os seres dominadores aprisionam pelo mental. E não pense você que você vai chegar na frente deles e que você, de uma certa forma, está preparado ou preparada para estar de frente e dizer não, refutar os pedidos ou os convites e ir embora. Você fala isso porque você é uma pessoa que garanto que mal viu na sua vida sequer uma fumacinha aí no ar andando dentro da sua casa. Ainda mais você estando de frente a um tipo de ser. Eu falo para vocês, eu já estive de frente de tantos seres na minha vida. Desde os meus 7 anos de idade, depois na adolescência, na fase adulta. Se eu for contar, eu nem lembro tudo, né? Nem lembro tudo. E todas as vezes que você se encontra na frente de seres que não pertencem aqui, você vê o quão nós somos frágeis e mentalmente despreparados. E o quão nós somos debilitados. Por quê? Porque de todos os seres que eu vi, todos me fizeram sentir que eu deveria me esforçar cada vez mais e mais e mais. Porque na realidade, aqueles seres viviam, pertenciam a uma realidade que todos experimentarão após a morte, mas que enquanto vivos na terceira dimensão, não é de direito das pessoas terem conhecimento desse tipo de, digamos, de contato. Você conversar com uma pessoa incorporada com alguma entidade espiritual é de boa, você fica meio assim, mas ela está ali no corpo humano, né? Dá a impressão que tem alguém fazendo um teatro, está simulando algo, está fingindo, né? Então, assim, a sensação é essa. Você vai ver umas gargalhadas, porque eles riem muito da gente na terceira dimensão. Eles acham a gente muito primitivos, muito, digamos, para o estado deles que conseguem ver tudo e estar em todos os lugares, eles dão risada da gente, dos encarnados, porque na realidade eles têm os encarnados como animais. Vocês sabiam que você é considerado como um animal? Tanto que aquele animal que está lá no laboratório é você aqui no laboratório dos extraterrestres. E às vezes os nossos anseios, nós somos material de estudo deles. Somos material de estudo e pesquisas que eles utilizam lá na vida, no conceito, na existência deles. Então eles fazem a gente o quê? De objetos. Então eles nos analisam o tempo todo. Eles colocam-nos neste mundo, nesta realidade, e nós vivemos aqui. E eles vão estudar nosso grau de percepção. Eles vão perceber se nós podemos ter energias ou frequências ou consciências de anomalias. Anomalias de percepção de realidade. Então eles vão ver, por exemplo, tal ser na condição da frequência da terceira dimensão, como ele vai interagir. Será que ele pode ser uma anomalia ou não? E até que ponto ele pode chegar? Será que ele pode nos afrontar e nos enfrentar? Será que ele pode perceber outras realidades? Até que ponto eles conseguem chegar? E nós vamos analisar isso, porque isso é compreensivo, porque dentro de um universo gigantesco nós somos o quê? Uma base de estudo para eles, para outras experiências e outras realidades que eles venham a criar. E eles nos trabalham aqui, ó, pelo nosso mental. Porque o que você chama de sentimental, tudo é produzido pelo mental. Então, por exemplo, o amor, a caridade, o ódio, o ciúme, a vaidade, o egoísmo, isso em si
É tudo uma produção mental, trabalhada na mente do nosso ser. Então, nós estamos sendo induzidos o tempo todo. Vêm pensamentos, saem pensamentos. Alguns pensamentos são inseridos, nós os acolhemos. Outros vêm, nós não aceitamos e nós os repudiamos. Então, eles pegam esses pensamentos, trabalham modificando alguns detalhes e reenviam-os para a nossa mente até ao ponto de nós conseguirmos até o ponto de nós não conseguirmos de uma certa forma recusar. Então a gente acaba recebendo. Então aquele negócio vai, volta, readaptam, fazem cálculos e jogam de novo. E vão trabalhando o nosso consciente, nos aprisionando o mental. Se vocês pudessem estar na presença de um extraterrestre, eu chamo os Colupes, mas eu vou generalizar os Colupes como Greys. Se você estivesse na frente de ele todo ali sem emoções, e você pudesse olhar naqueles olhos negros, e você pudesse estar ali com eles, vocês iriam perceber que ali é um ser que trabalha na força mental. Ele não demonstra sentimento. Ele simplesmente analisa você. Ele não vai demonstrar que gosta de você. Ele não vai demonstrar que tem raiva de você ou ele tem inveja ou alguma coisa, não. Ele simplesmente é tudo aqui, ó, na produção mental. Já, por exemplo, os Dracos, eles já são tão assim, digamos, cínicos. Eles olham você como um ser desprezível. Todos os alienígenas, prestem atenção, isso é uma coisa real. Todos os seres alienígenas olham o ser humano da terceira dimensão como um ser desprezível. Esse negócio de que nós estamos aqui para ajudar, nós vamos ajudar a humanidade vai ascensionar, eu sou o ET tal, eu sou o ET... Não, isso é tudo uma grande engabelação mental criada pelos próprios extraterrestres, que utilizam isso como mais matérias de estudos para eles. Tudo é estudos. Eu me lembro que o personagem, que o cristianismo é muito poderoso, que eu cultuava Jesus. Eu nunca fui chegado em seres da Umbanda, eu sempre repudiei todo o espiritismo, toda a espiritualidade. Eu sempre a repudiei com todas as minhas forças. Nunca esses seres tiveram qualquer tipo de, digamos, de aceitação da minha parte. Embora até já cheguei aí nos lugares que eles trabalham e aparecem. E muitas vezes eu os via todos eles, sem eles estarem nas pessoas. Eu via eles assim, ó. Eu via eles entrando, e empurrando, retirando do lado o espírito do médium, e eles trabalhavam. Então era desta forma, sabe? Eu chegava no centro, eu via as entidades. Eu via as entidades lá na sua forma real. Eu vou dizer para vocês, é cada lagarto gigante, é cada reptiliano. E eu via quando eles tomavam a consciência dos médiums, e os médiums ficavam com a consciência do outro lado. E ali eles fazem todo o teatro deles, né? Eu nunca fui chegado, eles nunca tiveram vez comigo. Esoterismo, isso aí eu nunca... Mas eu fui muito adepto à crença do Jesus Cristo. E a crença do Jesus Cristo, eu fiz o vídeo Cristo Cósmico, se você não assistiu, tem no Chamados a Despertar, mas o personagem em si, a crença, a energia do ser Jesus, ele é administrado proveniente de Miguel, o arcanjo. O arcanjo draconiano que trabalha com as energias draconianas. A energia reptiliana, ela é submissa, ela se dobra à energia Draco. Dracos tratam reptilianos como serviçais. Vocês nunca verão, digamos, num castelo ou num ambiente de Dracos, vocês nunca verão reptilianos sendo tratados de igual para igual como um Draco. O reptiliano, ele é sempre visto como um marginal perto deles, um subalterno, um escravo. É assim que funciona.
Os dracos dizem, olha, vocês querem fazer o teatro de vocês, desde que ajude o nosso plano, desde que ajude o que nós fazemos, vocês podem fazer. Vocês podem trabalhar com a energia de vocês. Então vocês trabalham nessa esfera, mas lembrem-se, sempre no nosso propósito, é aquilo que nós buscamos. Funciona assim. Então, essas energias desses seres que vocês vão ver, por exemplo, como entidades da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, do kardecismo, essas do esoterismo, mestres ascensionados, fraternidade branca, esses pleiadianos loiros, brancos, né, olhos claros, isso tudo é energia e frequência reptiliana. Contatados de seres alienígenas que dizem virem de planetas e vendem pedras, cursos, tudo proveniente de o que? Energia reptiliana. Reptiliana. Os draconianos trabalham na linha do judaísmo. O judaísmo é draconianismo puro. Assim como o cristianismo, ele é o que? Ele trabalha na linha hierárquica das forças draconianas. Lá é organizado. Lá não é tipo assim, vamos fazer a festa, não. Vocês podem participar. Podem ter a parte de vocês, mas existem regras. E o que é lei e o que é poder tem que ser obedecido. Então, por exemplo, o judaísmo ele é draconianismo puro e o cristianismo é draconianismo puro, embora trabalham com algumas, digamos, ideias diferentes. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque os dracos eles são tão perspicazes que eles trabalham... Uma coisa interessante, o hinduísmo, Shiva, Krishna, aquilo é reptilianismo, são reptilianos. Reptilianos. E os reptilianos atuam muito bem lá. O budismo também é reptilianismo. Então, uma grande estrutura reptiliana comanda todas essas faixas de frequências religiosas. São reptilianos, puro. Agora, os draconianos atuam, por exemplo, para vocês terem ideia, no cristianismo e no judaísmo. Vocês sabem qual é a força religiosa mais poderosa desse planeta? Qual que é a estrutura mais poderosa que manda no planeta? É o judaísmo, são os judeus. Os judeus. Então, onde eu falo para vocês. Então, temos os draconianos que comandam essa parte. E eles sempre trabalharam, eu sempre, digamos, hoje, tendo o entendimento que eu tenho, eu sempre fui puxado para o rumo dos dracos. Nunca, quando eu era criança, eu nunca aceitei qualquer tipo, digamos, de sensação ou crença religiosa, podemos dizer, para o outro lado. Que hoje eu entendo que é o reptilianismo e todas as suas camuflagens, que são as religiões. O Islã também é draconianismo. O Islã também é draconianismo. Aí o que acontece? Eu sempre tive tendência para as energias draconianas. Porque quando eu era criança eu ficava me perguntando por que aqueles espíritos nas igrejas... Existem muitos teatros, mas nem todos são teatros. Nem todos são teatros. É verdade. Existe sim muita obediência. Muita obediência. O que é interessante é que eu me perguntava se aquilo era um teatro. E por que eles faziam aquilo? E eu via grandes médiums paranormais que sabiam de forma inconsciente utilizar a energia draconiana
e faziam as energias reptilianas se submeterem a elas. E se dobravam os joelhos para eles. Mas eles davam a glória a Deus, que neste mundo Deus é Jeová. Jeová é pai de tudo e todas as religiões. Mesmo as reptilianas estão sobre o poder dele, estão abaixo do poder dele. Embora ele não as controle, ele deixa, por conta dos reptilianos, controlarem dentro das suas faixas e camuflarem elas, como vocês vão ver o kardecismo, a Umbanda, o Candomblé, Quimbanda, toda a faixa esotérica, bruxarias. Você vai ver, por exemplo, as religiões antigas nórdicas, as religiões antigas da Europa, como, por exemplo, os celtas. Então, tudo isso, todas essas faixas, tudo, o hinduísmo, o budismo, o que vocês imaginarem, tudo isso está ligado até as religiões, tipo lá da China, que eu esqueci o nome, mas é tipo uma Umbanda, só que deles. Tudo isso é de administração dos reptilianos, digamos, da faixa de controle reptiliano. Mas essa faixa está submissa à faixa de quem? A faixa de Jeová. Tanto que vocês vão perceber que as religiões de cunho draconiano são as que dominam o planeta. Se vocês forem ver, o budismo é desse tamanhozinho, o hinduísmo é desse tamanhozinho, Umbanda, espiritismo é tudo pequenininho, é tudo, né, você vai ver que são micros religiões. Agora você vai ver o cristianismo é uma mega estrutura no mundo. Você vai ver o judaísmo é uma mega estrutura. Você vai ver o Islã é uma mega estrutura. Então o que? Você vai perceber que a faixa de domínio Draco sempre será determinada pela sua maioria e a sua força que controla tudo. Então, ou seja, os reptilianos, eles coordenam uma faixa, mas eles prestam o quê? Obediência à faixa maior. Então o taurismo também é reptiliano. Então os reptilianos controlam essas pequenas estruturas. Agora, a faixa gigantesca, os dracos controlam as megas estruturas de religiosidade, como o cristianismo, como, por exemplo, né, o judaísmo, o Islã. Isso é draconianismo, só que em camuflagens e alguns detalhes e aspectos diferentes, mas a essência é sempre a mesma. E o que é interessante, que eu percebia quando criança, e eu fui lidando, que hoje eu entendo que eu puxava sempre para os dracos. E acontece com muitas pessoas. Acontecem com muitas pessoas. Então, quando você via as pessoas dizendo, né, eu te repreendo em nome de Jesus, você estava utilizando uma força draconiana que iria fazer a faixa reptiliana se submeter a ela. Não era questão do Jesus, mas era questão da força mental na qual você direcionava. Então, por isso vocês vão ver que as grandes... Vocês já viram que as religiões, o judaísmo, o cristianismo, o Islã é negócio de riqueza? Ostentação, muito ouro, muita coisa... A coisa é grandiosidades. Grandiosidade. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vocês já perceberam isso? Que eles mexem muito com riqueza, muito com ouro. Os dracos amam o ouro. Adoram o ouro. Então você vai perceber que quando eles atingiam a força da vibração, eu te repreendo em nome de Jesus, demônio. Aquele ser reptiliano entendia que os dracos fizeram a imagem de Jesus como um código. E quando você fala, eu te repreendo agora, demônio, em nome de Jesus, não é Jesus, ele entende que os tratos astrais dele, a faixa dele, ele está numa faixa de submissão aos draconianos. Então não é questão do personagem Jesus, mas às vezes, para vocês terem uma ideia, eles dão muito mais importância nesses nomes
Porque seria mais ou menos um código tipo assim, dentro do cristianismo, pare agora. O seu limite de autoridade acabou aqui agora. Para. É mais ou menos assim? É mais ou menos assim. Então, quando as pessoas diziam, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eles estão nem tendo consciência que, na realidade, eles estão ativando mandados, ordens astrais, para que as outras faixas recuem. Recuem. Mediante ao que os dracos exigem. E por isso você vai perceber que essa força draconiana, ela é intimidadora. A força reptiliana é uma coisa mais marginalizada. A draconiana ela é mais soberana. Ela é mais forte. E quando eu era criança, eu me lembro que eu comecei a ter certo tipo de apego naquela época pelos meus sofrimentos, pelas minhas carências espirituais. Eu comecei a sentir um grande apego por Jesus. Aí o que acontece? Eu começava a rezar para Jesus. Então vocês veem que eu tinha uma tendência para as energias de frequências draconianas e não as reptilianas. E aí, passados-se os anos, eu entrei no mormonismo. E o mormonismo é uma coisa hiper, mega draconiana. Vocês sabem como que é a oração de uns, digamos lá, dos líderes mormons? Quando eles querem expressar a grandiosidade, quando eles vão, por exemplo, eles vão dedicar um templo sagrado, ou eles vão fazer algo, eles simplesmente dizem dessa maneira: ó grandioso Deus Elohim. Os mormons, na sua grandiosidade, quando tem alguma cerimônia muito pomposa, muito importante, quando eles vão orar, eles, ó grandioso Deus Elohim. Eles já invocam na hora o próprio Jeová. E Jeová ama que chama ele de o quê? De grandioso. Porque ele é o mais grandioso. Para vocês terem uma ideia, eu brinco, falo jazz, em nome de jazz, em nome de jazz, porque muitas vezes eu tenho receio de falar o nome de Jesus em tom de deboche. Em tom de deboche. Sabiam disso? Vocês podem ver que às vezes eu brinco, em nome de chess. Chess é simplesmente para não pôr o meu na reta. Chess, em nome de... Ó, meu pai, em nome de chess. É uma coisa para não pôr o meu na reta. Porque esse... Yeshua, o que chamam de Jesus, isso é um código. Isso é um código. Um código draconiano aonde se impõe sobre as outras forças espirituais. Os mormons sabem quem é o Elohim. Eles sabem tudo, mas os grandiosos guardam. Mas eu fui percebendo que o nome Jesus é um código. Como? Eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu comecei a ter tanto apego a estudar. Eu começava a estudar. Eu estudava livros que não se tinham no Brasil. Livros que eles falam do Old English, ou inglês arcaico, Archaic English. E comecei ali a aprender e fui estudar. Eu estudei mistérios gigantescos que estavam, digamos, guardados lá nos Estados Unidos e não pertenciam a religiões.
Quando eu cheguei mais ou menos nos meus 25 anos, parece que as forças espirituais traziam para mim ter interesse por materiais que não existiam, antigos. E eu comecei a estudar na época, a ler. E eu tinha muito o dom da paranormalidade, né? E um dia eu estava em casa, lá no cômodo, sentado no sofá. E eu estava muito angustiado. Eu estava muito angustiado. E eu me lembro que eu abaixei a cabeça e comecei a orar. Mas eu entreguei todos os sentimentos do meu coração. Sentimentos do coração é submissão. Eles gostam da submissão. Eu mostrei para eles o quão eu estava totalmente submisso. Para vocês terem uma ideia, depois eu vou contar, a Fabiana está aqui, ela não vai me deixar mentir. Eu orei. E as minhas orações eram mega orações. Quando eu abri os meus olhos, eu vi na minha frente, a uma distância de 1 metro, um homem. Eu estava sozinho. Ele estava com a vestimenta bege clara, com o cabelo da minha cor. Bom, aqui eu sou mais claro, mas eu sou mais escuro pessoalmente. E cabelo anelado. Com a mão grossa, musculosa, forte. E eu olhei para esse homem. E ele me olhou com um olhar um tanto quanto amoroso, mas triste. E me estendeu a mão. E eu toquei em sua mão. E eu disse: eu te amo. O Senhor sabe disso. E ele disse para mim, eu vou dizer para vocês, eu era um mega de um cristão. Eu te amo. E ele disse: quando você precisar de mim, apenas diga meu nome. Me chame Jesus. E eu virei. E eu cantava os hinos à noite. Na época, minha sogra, uma vó ali ainda muito entusiasmada com os netos pequenos, pegava os meninos e ia para a roça para passar um tempo com eles. Então ficava até 4 dias lá, passeando na casa da avó. E eu gostava muito de cantar hinos sacras. E eu trazia a Fabiana junto nessa história também. Então a gente começava a cantar hinos sacras de louvor. Meus amigos, de repente começava a neblinar dentro do cômodo. Igual aquela neblina de estrada que você está dirigindo, começa a dar aquela névoa, começava a neblinar. Você lembra disso, Fabiano? Estou mentindo? Não, é verdade. E eu falava: olha o quão é maravilhoso o poder de Deus. E a Fabiana ficava assim, ó. Não era? Cagando de medo. Que isso? Que fumaça é essa? Eu não é fumaça. Isso é o poder e a glória de Deus, Fabiana. Deus, Ele é conosco. E acontecia isso direto, ao ponto que uma vez ela, tá, vamos começar. Sabe o que é o ectoplasma? Sabe o que é essa fumaça? Ectoplasma. Eles estavam por perto. E eu sempre tive a voz. Traz um copo de água para mim, por gentileza. E eu sempre tive a voz grave. E eu cantava no coral da igreja. Eu fazia as vozes mais altas, mais graves. E o que acontecia? Eu cantava e vinha o ectoplasma se manifestando. Eles estavam ao redor. Os dracos, olhando ao redor. E eu cantava.
E chegou uma época que eu comecei a passar muita dificuldade financeira e eu comecei a não ter mais essa inspiração. Essa inspiração. Isso foi, tipo, 6 meses eu cantando. Eu cantava com... Eu sou um cara que eu me dedico. Quando eu estou em algo, eu dedico, né? Grandioso és tu. E eu, ali na inspiração. E eu me lembro. Você tá rindo aí, né, Fabiana? Tá lembrando aí, né? Eu tô rindo e lembrando, né? E eu ficava assim, eu cantava, quando eu começava a cantar, eu ia das 10 até umas 2 da madrugada. Cantava uns 50 hinos. Você sabe qual que é seu nome? Ah, Isso aí é fanatismo. fanatismo. É. E aí o que que acontecia? Vinha toda aquela névoa, aquilo, ectoplasma. É. Ectoplasma. Deixa eu beber uma água aqui. E uma vez, eu tinha parado de cantar. E uma vez, chegou um homem na minha porta, um mendigo. Um mendigo. E olha que aqui a gente não vê mendigos aqui no meu bairro, não. É raro. E aí o que aconteceu? Ele chegou. Você pode me dar um copo de água? E eu sempre fui muito solidário. Água, oferecia bolacha, oferecia suco. Se queria um prato de comida, né, para comer. E eu me lembro que eu estava entregando água para ele. E ele olhou para mim no meu olho. E ele disse assim: Deus lamenta muito porque você parou de cantar para ele. Eu olhei assim: Deus lamenta? Como assim? Você ouviu isso? Não, Deus está falando comigo. Deus lamenta muito porque você parou de cantar para ele. Volte a cantar para Deus. Ele se regozijava com a sua voz. Só que eu não voltei, eu estava numa fase meio depressão. Na fase eu estava muito inspirado quando eu cantava. E quando eu pronunciava o nome Jesus, tinha tanto poder que aconteciam coisas nos lugares. Eu sabia a Bíblia de cor salteado, sabia todas as escrituras, outros livros, doutrinas profundas, mistérios. Eu ia pesquisando coisas astrais e eu me lembro uma vez que uma tia minha, a minha tia que suicidou, minha tia estava lá em casa, sentada, e de repente a minha tia começou a passar mal. Eu pensei, poxa, os meninos pequenos, as portas estavam trancadas do cômodo, e eu pensei, brincadeira agora. Como é que eu faço? Até eu abrir as portas para a Fabiana e os meninos sair. E a minha tia pegava legiões. Você já contou dela isso. De reptilianos. De reptilianos. Ela é a do gato. Legiões né? do gato. Minha tia era você falar Jesus, ela já estava toda endemoniada. Catava banco assim, ela jogava banco longe. Minha tia, para vocês terem uma ideia, uma prima minha, uma vez foram acampar na beira do rio. E a minha prima incorporou um trem lá, meu amigo. Minha prima arrancou uma árvore, diz o meu tio, que é mais ou menos mais magro que hoje, mas na época era no meu corpo. Uma árvore de um tronco dessa grossura, ela arrancou pela raiz e jogou. Pegou o meu tio, que pegava, imagina pegar o Marcelão, uma mulher dos corpos da Fabiana, e arremessar o Marcelão uns 10 metros, igual boneco, um bonequinho de pano. Ela fez isso com o meu tio. E ela caiu no chão e começou a andar igual uma serpente, rumo ao rio. Se não é um pai de santo que estava lá na hora, que estava fazendo um trabalho de magia mais próximo, e viu o que o bicho estava pegando, e veio correndo, e o pai de santo conseguiu tirar o que? Lá, dominar o encosto, e a minha prima voltou. Porque a minha prima ia igual uma serpente rumo ao rio. E nesse dia estava eu e a minha tia,
E eu falei, nossa, minha tia, agora eu tô com um big de um problema, porque eu sei que minha tia, se ela incorporar aqui as legiões dela, ela vai quebrar a minha casa inteira e ainda me quebrar no pau. Arregaçar, bater na Fabiana e bater até nos meninos. E a minha tia veio com um roncadão. E a Fabiana juntou a mão nos meninos, não foi? Não foi? Vocês juntaram os meninos. E os meus meninos é foda. Eu tenho muito orgulho deles. E os meninos juntou assim, ó. Ficou desse jeito assim, ó. E a minha tia virou um monstro. E aí eu falei, aí eu lembrei de eu ter visto aquele ser personagem, Jesus, na minha frente. E a minha tia veio falando com as 10 vozes diferentes, assim, ó. Sabe quando vem mudando entonações de voz, que você vê tipo assim, ó, mas você vê que tem várias vozes conjuntadas falando? E ela veio e repuxou o rosto dela assim, ó, repuxou parecendo um zumbi, assim, ela virou um monstro. E a Fabiana assim, ó, mais os meninos de mão dada. Aí eu falei, né, não, eu falei assim, ó, em nome de Jesus, demônio. Demônios, legiões. Parem agora. Parem agora. E ele... Eu te repreendo em nome de Jesus. Você vai obedecer esse mandato. E aí a voz da minha tia veio. A voz da minha tia veio. Em meio a esses montes de voz. Você lembra o que ela falou? Tinha um homem lá. Ela falou assim, ele está aqui. É. Ele está aqui. Ele está aqui. Na hora que ela falou, ele está aqui, eu olhei para a cozinha, a Fabiana estava assim, mais os meninos. E aí veio andando. Com aquela roupa branca. Eu adoro cabelo anelado. Com cabelo mais anelado, escuro, moreno. Com a barba. E ele veio andando. E ele parou e a minha tia, meio assim, ó. Ela tem, um olho tava mais ou menos ela, o outro tava tudo distorcendo. E eu falava, ele está aqui. E a minha tia, com a voz da minha tia entornava, ela mudava. Um punhado de voz falando ao mesmo tempo. E às vezes minha voz dela, ele está aqui, ele está aqui. E aí, o que que aconteceu? Simplesmente ele levantou a mão e colocou na testa da minha tia. E eu vi um punhado de espíritos fumaça, puff, como se tivesse explodido da minha tia Lúcia. É como se quando ele colocou o dedo na testa dela, ela toda contorcida, o rosto puxado, e aquelas multidões de vozes falando, quando ele colocou, era como, eu vi como se tivesse aquela montoeira de fumaça, seres com vermelho, é como se explodiu, que voou tudo, assim, ó. E ela voltou. E quando ela voltou, ela falou assim, aquele era Jesus, Marcelo? Eu disse, para a honra e a glória do meu mestre. E ele não se encontrava mais lá. E aí, minha tia queria até ir para a igreja comigo. Você lembra? Que ela pedia, não, vou para a igreja, minha mãe, mas você não leva não, porque ela vai dar problema para você lá na igreja, ela vai dar problema lá para você, não, nós vamos. Só que passado isso, passaram-se. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira, quarta, quinta, sexta-feira, depois de 3 meses, o meu tio veio buscá-la para levar para a casa deles. Na sexta, no sábado, o filho dela tomou 8 tiros e morreu.
E na quarta-feira da próxima semana, ela o quê? Se enforcou e veio a morrer. Depois eu descobri que aqueles seres que ela era compactuada na Umbanda, aqueles reptilianos, eram tão, toda Umbanda é assim, tão perversos, porque aquele draconiano que os humilhou, porque aquele Jesus, eu vou explicar para vocês quem era ele. Aquele draconiano que os humilhou, eles sofreram uma descarga de energia daquele Draco tão poderosa que eles, porque eles não vão para cima dos Dracos, eles nem podem, eles nem têm força e poder para atuar em cima de Dracos, mas adivinha para cima de quem eles foram, porque tinha pactos e acordos na Umbanda. Adivinham para cima de quem que eles foram? Do boneco, né? Do boneco dela. Do boneco dela. Digamos que aquele Draco na forma de Jesus deu uma surra neles. Então, como eles são seres de muito ego e vaidade, foram em cima dela, que tinha pactos com eles porque ela era uma umbandista. E aí, para vocês entenderem, 3 dias depois o filho dela tomou 8 tiros. Foi 8 ou 9? Acho que foi 9 tiros. 9 tiros? Foi quase 10. Na porta da casa Na dela. porta da casa dela, os caras chegou com a moto, pá, 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 matou ele. E dali, na quarta-feira seguinte, ela passou o cinto e se enforcou. E não falou aí não, conta pra eles que até achava a filha Isso. dela, Ó, tadinha. presta atenção, o que são pactos com os reptilianos? A filha dela morreu depois, tentou suicídio umas 3 vezes e na terceira morreu. A filha dela morreu. Então foram minha tia, primeiro foi o filho dela, em sequência foi ela e depois, mais na frente, foi a filha que se suicidou. Não suportou, né? Não suportou. A trágica. Olha o que os reptilianos fizeram. Destruiu uma família. Porque eles foram humilhados. Porque eles são humilhados. Então você consegue montar, fazer uma leitura agora de como funciona as ordens religiosas na terceira dimensão. Você consegue entender agora a ordem das funções religiosas? Então, o judaísmo, o cristianismo e até o islã são instituições de energias operadas pelos próprios Dracos. Os outros, tudo são fragmentações reptilianas. Por isso que vocês vão ver o que muitas vezes parecem ser teatros, essas formas poderosas de hierarquias e comandos e, digamos, comportamentais aqui. Tudo bem? Os extraterrestres vieram, os Colups das estrelas, e começaram a me mostrar. E começaram a me mostrar que aquele ser que aparecia para mim, ele seria uma ilusão, um ser, digamos, ilusório, como se fosse um holograma, que ele na realidade não era aquilo o que ele representava. E no começo eu era camuflado, né? Estava camuflado. Sabiam que eu repreendia até os Colups. Porque você tudo era demônio. Tudo né? era demônios. Então eu comecei a desconfiar. Falei, pô, esses seres, esses anãozinhos branco, isso aí é das estrelas do cacete. Isso aí é demônio. Isso aí é os próprios reptilianos, né, que estão ali
tentando me desvirtuar da minha fé. E foi muito difícil. Foram-se mais ou menos três anos trabalhando com seres extraterrestres, seres dimensionais, para que eu conseguisse desvincular e estar preparado. É por isso que eu não julgo você. É por isso que eu não julgo você. Às vezes, por isso que eu faço 200 mil vídeos para você sair das religiões. Porque não é fácil. Eu sei o que você sente. Eu sei pelo que você passa. Eu sei o que representa o apego que você tem. E os Colúpios me disseram que aquela forma holográfica era criada por Greys que trabalhavam para os Dracos. Sabiam vocês que Greys e reptilianos não se dão no astral? Não se dão mesmo. E vocês sabiam que no astral os Greys são mais fortes do que os reptilianos? Sabiam disso? Então vou repetir para você. No astral, ou na verdadeira realidade, temos um comando retazetículo. Vamos recapitulando. Eu disse para vocês que os Dracos é a supremacia, é a soberania. Não falei isso para vocês? E eu disse para vocês o quê? Que os reptilianos são subalternos. Eles são o quê? Eles são escravos. Estão submissos aos draconianos. E que vocês não vão ver reptilianos no estado de... Quando os dracos estiverem no estado de pompa, eles estarem juntos. Vocês não vão ver. Reptilianos não. Então, o reptiliano, ele nunca lida para qualquer questão do mundo aprisionador. Ele não tem voz ativa, ele não lida com os outros seres que vêm das estrelas. Os próprios seres que vêm das estrelas, eles vão lidar direto com os draconianos. Conhecidos aqui como deuses, então vão lidar com Jeová, com Miguel, com os arcanjos, que é conhecido, são os dracos guerreiros. Então qualquer ser que venha das estrelas nunca vai chegar num comando reptiliano. Eles vão procurar os próprios dracos. Então vocês vão perceber o quê? Que qualquer Grey, alienígena Grey, tem mais autoridade e força no mundo aprisionador de Jeová do que todos os outros reptilianos. Os reptilianos, eles são uma coisa marginalizada, que tipo assim, ó, se nós precisarmos, nós põe eles na reta no nosso. Então vocês vão perceber que os Greys, sejam os pequenos Greys, os médiums Greys e os Greys altos, eles têm o poder mental de consciência maior do que o quê? Os reptilianos. Vocês se lembram que há muito tempo atrás, em algum vídeo, em alguma série, eu disse que essa raça Grey, nesse estereotipo, foi criado para fazer serviços lá no começo do universo, há muito e muito tempo atrás, pelos primordiais e os dracos que iam hibridizando, e eles são uma tipo de criação dos dracos. Então, aonde tem um Grey, não tem um reptiliano. Porque o Grey repudia ele. Como os Greys... Já ouviram falar, vocês talvez puderam já ter ouvido falar, em alguns ufólogos esotéricos, espiritualistas, que talvez Greys retiraram seres da Umbanda, retiraram entidades, vão lá, manda embora, abre um portal e joga fora. Eles estão retirando reptilianos. Reptilianos. Qualquer ser da Umbanda ou qualquer religiosidade, esoterismo, Mestre Saint Germain, Capeta 4, que o Grey retira, ele está retirando reptilianos. Greys não suportam a presença de reptilianos. Não é como eles mostram. Os reptilianos são tão malandros, eles são tão safados, que eles querem pôr os Greys abaixo deles. Mas, na realidade, os Greys são uma força maior. Ou com quem vocês acham que Jeová combinou o planeta Nim? Com os Greys, os Eta Reticulanos.
Então, para vocês terem uma ideia, o que é um ser Grey? O Grey ele é muito mais ameaçador para sua existência do que um reptiliano. Então, foi quando eu, em contato com os Colupes, eles me mostraram que aquele ser Jesus era uma energia proveniente de Dracos, mas porém que era criada e moldada por Greys. E ele era muito real. Ele era muito real. Agora você vai entender o porquê, né, que esses seres eram retirados. Porque, além de ser uma energia Draco, aquele ser ele era um holograma, uma coisa trabalhada pelos Greys. Era uma energia Draco moldada por Greys e que os Dracos estavam por perto o tempo todo porque era uma energia proveniente deles. Bem interessante. E quando eu estava com os Colupes, eles me mostravam isso o tempo todo. E aí foi quando eu comecei com muita dificuldade a desvincular aquilo da minha mente. E aí, um dia o holograma veio. Sim, aquele Jesus apareceu para mim. E o Jesus, ele é seco. Ele não é aquela... Ele é seco. Ele sempre está... Você pode reparar uma imagem que eles mentalizam, recebem mentalmente do personagem Jesus, ele é sério. Ele está sério. Ele não está expressando sentimentos. Porque é a forma Grey. Os Greys, eles não trabalham sentimentos, expressões do rosto. Eles não demonstram sorriso, demonstram expressões. Eles são apáticos. E eles criam essa imagem desse Jesus no aspecto e característica deles. Então vocês vão perceber que essas imagens de Jesus é um cara sério ou um cara no aspecto que você fala assim que ele está muito fechado. É a característica criada pelos próprios Greys. E eu me encontrei com um dia esse mesmo que veio até mim. E ele veio até mim. E ele disse: você vai me abandonar? E eu disse: você não é real. Aqueles outros que vieram da estrela me mostraram quem é você. Eu tô tirando você do meu coração. E ele olhando dentro dos meus olhos, eu disse: mas eu estou lutando. E simplesmente ele se saiu da minha frente vagarosamente, sem olhar para trás. Passou pelo sofá, foi pela cozinha, virou à direita e nunca mais eu ouvi. Nunca mais eu ouvi. Mas eu tirei uma lição disso. Eu aprendi que aquele nome, Jesus, Yeshua, Yahweh, e todas as suas derivações, lá no outro plano, ele funciona, ele se torna como um mantra, um código, uma palavra código de obediência. Uma coisa draconiana, tipo assim,
Pare. Eu usei esse nome uma única vez depois. Uma única vez. Tinha mais ou menos uns 5 anos. Eu fui atender um pedido de exorcismo. E não saía de jeito nenhum. A família tinha chamado o pai de santo. As entidades não obedeciam nem a pau. E eram vários. Eram vários. E eu entrei no quarto. E era um adolescente. Ele tinha uns 17 anos. Na cama. Todo contorcido. Deformado. E a sua voz tinha multivozes. Tinha feito de tudo. O pai de santo falou, ó, eu desisto. Não sai. Já fiz alguns exorcismos. Mas eu já entendia sobre os Dracos e os reptilianos. Eu já entendia. E eu entendia de uma forma energética, eu entendia numa grande força tudo aquilo. Sim. Estava ali o ser tomando conta daquele adolescente. E eles sabiam que eu sabia que eles eram todos reptilianos. Eles sabiam. Simplesmente eu cheguei na cama, olhei para ele, ele olhou para mim e eu disse: saia em nome de Jesus. Você sabe o Jesus que eu estou falando. Automaticamente, ele voltou. Dizem que você precisa ter fé. Fé é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar em algo que não se vê. Não é verdade? Não é isso? Mas ali eu já tinha, digamos, sobrepujado a fé. Porque eu sabia quem eram eles e qual era todo o enredo energético. Então não tinha que ter fé, acreditar em algo que eu não sabia. Eu sabia de todo um contexto e o contexto que eu estava lidando. E quando eu cheguei na cama, simplesmente eu olhei e disse, eles me olharam. E eles sabiam que eu sabia que eles eram todos reptilianos. E que eu iria usar um comando draconiano e que pela hierarquia Draco, eles eram obrigados a obedecer na hora. Eu apenas disse. Sabe, na época, o que o Éder falou pra mim, que era o amigo que estava junto com você lá, ele falou pra mim assim, que quando você entrou e o rapaz estava daquela forma, e aí eles falaram, lá ele falando também, aí dizer, o rapaz aqui falou que não precisa falar alto, lembra? Tá. De falar que todo mundo escuta. E aí ele falou assim, que você falou algo no ouvido dele. E quando você disse, aí ele disse que o rapaz voltou normal. Ele veio me perguntar o que você tinha falado. É, porque quando eu fazia exorcismo, o povo ficava tudo louco. Aí eu falei pra ele, eu não sei, ele quem sabe. Um dia eu fui fazer o exorcismo, pessoa toda torta lá, eu cheguei e dei um beijinho no encosto. Sério, cheguei. Nós vai te tirar daqui agorinha. Espera, vai começar agora. Cara, você é louco? Você beijou o trem incorporado? Não, tô dando beijinho de despedida nele.
O cara fala, você parece aquele, acha que é Constantino, uma coisa assim. Isso é muito louco. Mas nesse dia, simplesmente, eu cheguei e apenas disse isso. Foi um mantra de poder, porque eu conhecia todo o sistema hierárquico espiritual. E eles foram embora. E o menino voltou ao normal. Eu entendia o contexto. Eu entendia todo o contexto. E eu soube aplicar. Não era um religioso ali. Eu não era religioso. Não era um homem de fé. Não era um homem de fé. Era alguém que entendia todo um contexto e sabia que eles sabiam que eu entendia um contexto. Então, quando eu dizia, eu não vacilava na frequência, eu não oscilava e eu não vacilava na frequência. Porque não diz assim, se você tiver fé, você tem que ter fé. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Então, quando você fala sai, você oscila. A frequência não atinge o ponto energético necessário. Mas eu não tinha por que vacilar, porque eu sabia exatamente e pronunciava na frequência de tanta certeza. Não era fé e não era um homem de fé, mas eles sabiam que eu sabia e eu usava a energia que iria arrancá-los. Que não era eu. Eles tinham que se submeter à energia draconiana. Eu sei que com esse vídeo de hoje, vocês vão poder entender toda uma questão hierárquica espiritual. O porquê que isso funciona, o porquê que aquilo não funciona, o porquê que funciona assim, porque tantas divisões religiosas, quem comanda, quem manda. Então vocês puderam agora entender um pouquinho mais. Se eu estava fora, eu estava fora. Estava fora do mormonismo, eu não era mais mormon. Eu não era religioso, eu não era nada. Eu era um homem em busca do seu despertar de consciência cósmica. Estava começando a entender o que era este mundo aprisionador. Um grande abraço a todos vocês, muita paz e muita luz a todos. Se desconstruam, entendam todo o astral. Que o universo conspire a favor de todos vocês. E é um grande prazer para mim falar para todos. Tá bom? Compartilhei com vocês um pouquinho da minha vida, das minhas experiências e como que é a vida desse ser chamado Marcelo. Mas eu faço com todo prazer para todos vocês. Deixem seus joinhas no Chamados a Despertar, se você viu, ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.